Primeira carta do Pedro, no capítulo 4. Hoje nós vamos dos versos 1 a 6 e eu quero conversar com vocês sobre esse tema que já passou aí na sua tela, chamado Morrendo para o Pecado. Morrendo para o pecado. E eu quero mostrar para vocês 3 razões pelas quais os cristãos devem morrer para o pecado. Mas acompanhem comigo a leitura do texto, meus irmãos, quando a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, nos diz o seguinte: portanto, e isso aqui eu já quero começar a fazer uma observação com vocês. O R.C. Sproul, quando ele comenta esse texto, ele diz que uma das razões pelas quais a gente não consegue entender bem a Escritura é exatamente por causa dessas divisões entre capítulos e versículos, que o Pedro, quando produz o documento sagrado, o Pedro não está preocupado em colocar isso. Mas percebam que quando o texto bíblico diz, portanto, é porque ele quer considerar tudo o que ele vem falando aqui até agora. Então, é a necessidade que nós temos de analisar como a unidade do texto bíblico é interessante. Na semana passada, nós falamos dos sofrimentos de Cristo. E o Pedro continua, então, dizendo, portanto, uma vez que Jesus sofreu, uma vez que o sacrifício foi feito por vocês. Isso nós não podemos nos esquecer. O profeta aqui, o apóstolo, ele está dizendo assim, gente, uma vez que Jesus Cristo sofreu no seu próprio corpo. Então não se esqueçam disso. Vamos então à leitura. Uma vez, portanto, que Jesus sofreu no seu próprio corpo, entregou a sua vida, como nós conversamos na última semana, uma vez que Jesus Cristo sofreu corporalmente, agora ele vai usar uma linguagem militar, igual a de Efésios capítulo 6, assim, ó. Armem-se também do mesmo emnus, mesmo pensamento, emnus. Eu vou trabalhar isso com vocês, a expressão grega aqui. Pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte, verso 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Vamos orar? Pai, a santa palavra do Senhor nos instrui nessa manhã. E ela é a profecia sublime, vinda do Filho e do Espírito, soprada para nós. Que a reflexão da Tua santa palavra, Senhor, nos leve ao temor e a sermos guiados e moldados por ela, que nós sejamos iluminados e saiamos daqui, Senhor, desse momento de reflexão e adoração, mais comprometidos com o Evangelho, com a pessoa de Jesus e com a palavra do Senhor. E é em nome desse Cristo amado e querido que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, parece um texto difícil, mas não é. É um texto muito simples, especialmente por causa do verso 6. Mas a gente vai chegar lá. O que é interessante é como funciona nas nossas vidas o processo da morte. E ele é muito curioso, porque vocês que estão vivos
assim como eu, passarão pelo problema da morte. Para nós cristãos não é um problema. Mas o que é interessante é que quando nós vamos ficando um pouco mais velhos, nós vamos perdendo as nossas forças. Parece que o fôlego de vida começa a ir embora gradativamente. Parece que é essa reflexão que Eclesiastes capítulo 12 traz para nós. Por isso ele manda os jovens servirem a Jesus, servirem ao Senhor ainda na sua mocidade. Porque de acordo com que o tempo vai passando, parece que a vida vai perdendo força. Parece que o vigor vai embora e a gente não tem mais aonde se apegar. Porque isso é normal. Quando somos jovens, percebemos todo o vigor na nossa vida, no nosso coração, em quem nós somos. Percebemos todo o vigor. Mas de acordo com que a gente vai chegando no final da nossa existência e o tempo vai passando, o vigor vai indo embora e a morte é uma realidade para todos nós. O texto que nós acabamos de ler, ele trabalha exatamente essa dinâmica da morte. Mas não da morte como é aquela que nós vamos viver, a morte no corpo. Nesse sentido de falar da nossa morte. Até porque eu poderia fazer um paralelo assim, se você já viu um animal morrendo, também é isso, parece que, sabe, a vida vai deixando de existir. Mas aqui, no texto que nós lemos, o texto trata mais do que a morte do corpo. Isso aqui é só uma analogia que eu estou trazendo para introduzir o assunto. O que o texto bíblico está querendo dizer é quando nós morremos para o pecado. E observem comigo o que ele começa dizendo no verso 1, quando ele diz, portanto, ou seja, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Ele foi morto e sofreu no corpo. Então, como Jesus Cristo sofreu no corpo e morreu no corpo, ele diz, armem-se também do mesmo pensamento. Ele vai dizer no verso 1. E ele vai continuar dizendo assim, porque aquele que sofreu em seu corpo, no caso Jesus rompeu com o pecado, quando ele sofreu no corpo. E ele vai dizer assim, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Ou seja, da mesma maneira que Jesus sofreu no corpo, da mesma maneira que Jesus rompeu com o pecado, nós podemos romper com o pecado e morrer para o pecado. A natureza pecaminosa pode morrer na gente, ele vai dizer. E aí ele diz que a natureza pecaminosa vai sendo substituída pela vontade de Deus. E aí ele vai falar para aqueles cristãos daquele período assim, lá no passado, isso me lembra 1 Coríntios no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala da mesma ideia, lá no passado vocês também agiam assim. Vocês entregavam os corpos de vocês, e aí ele começa a fazer uma lista de pecados aqui. Vocês entregavam os corpos de vocês, aí ele vai começar a falar assim, olha, na libertinagem, na versão revista e atualizada, está borrachice. É uma linguagem que não se usa mais, né? Na libertinagem, na sensualidade, na cachaçada, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Vocês entregavam os corpos de vocês para essas coisas. E pensem, meus irmãos, que na antiguidade, por exemplo, a festa do deus Baco era uma festa regada a muito vinho. Ele era o deus da alegria. Na festa para Diana dos Efésios, ou na festa para Afrodite, as orgias e a sexualidade eram praticadas normalmente, porque acreditava-se que a sexualidade, o exercício desse sexo desregulado, que isso levaria as pessoas até e ficarem mais próximas de Deus, eram dos deuses, eram maneiras de se celebrar esses deuses.
E a Escritura está trabalhando esse tipo de coisa como idolatria repugnante. E aí ele vai continuar no verso 4 dizendo: parece que vocês agora são uma comunidade de contraste. Olha o que ele vai dizer. No passado vocês estavam com essa turma, mas agora eles olham para vocês e eles acham estranho. Por quê? Porque vocês não se lançam mais com eles a essa corrente de moralidade. E por isso, a turma insulta vocês. Quando os cristãos não praticavam mais esses rituais de adoração para esses deuses antigos, eles eram considerados pagãos. Lembram-se disso? Porque eles não adoravam aquele monte de Deus e os cristãos adoravam um tal Jesus Cristo. E aí o que o pessoal, o que o Pedro está dizendo? Olha, gente, eles insultam vocês, dizendo que vocês são pagãos, dizendo que vocês não adoram os deuses, eles dizem que vocês não fazem parte mais dos rituais que eles fazem. Mas no verso 5, Pedro vai dizer assim: contudo, essa turma vai ter a retribuição deles, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai julgar os vivos e os mortos. E aí ele vai dizer no verso 6 algo que, pelo amor de Deus, ele diz assim: por isso o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Aí o cara vai pegar aquela teoria lá, que eu conversei com você semana passada, eles vão dizer assim: então tá, pastor Rômulo, segundo o verso 6 está dizendo, como o evangelho foi pregado a mortos, então Jesus Cristo, depois que morreu, olha lá, a Bíblia não falou disso não, mas a gente já vai inventar a teoria, né? Jesus Cristo, depois que morreu, ele foi lá e pregou para morto, e aí os mortos se arrependeram, olha a viagem, ó. Os mortos se arrependeram e eles subiram aos céus com Jesus. Hã? Não, gente. Quando o texto bíblico quer dizer que o evangelho foi pregado também a mortos, faz só um exercíciozinho aí. Quantos crentes você conhece que já morreram? Eu conheço vários. O evangelho foi pregado para eles. Eles estão mortos hoje. Mas o evangelho foi pregado para eles. E aí eles estão agora vivificados no Espírito. Pessoal, menos magia, mais pé no chão. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que o evangelho foi pregado para gerações passadas. Que Cristo foi pregado para gerações passadas. E que este povo já foi julgado. Ou seja, eles já estão com o Senhor. E a gente ainda está vivo, acabou. Não tem segunda chance, gente. Não tem segunda chance. Tem igreja que ora pela conversão do irmão Satanás, do irmão demônio, dizendo que vai ter uma segunda chance. Gente, não tem isso. O evangelho é pregado, porque depois da morte vem o juízo. Satanás e os demônios já foram julgados, eles não vão converter. Do mesmo jeito que não adianta orar pelos mortos. Algo que o catolicismo romano fez por muito tempo e hoje faz menos. Mas a gente tem essas missas de 7º dia. Não adianta orar pelos mortos, gente. Ninguém vai sair do limbo ou do purgatório e vai para o céu. Isso não vai acontecer. O que esse texto bíblico está dizendo é que o evangelho foi pregado para pessoas que agora estão mortas. Olhando aqui na nossa comunidade, tem muita gente crente que já morreu no Senhor. Então, menos invenção de doutrina na cabeça. Jesus Cristo morreu, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai. O que é que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus naqueles 3 dias? Nada. Jesus Cristo estava sentado à direita do Pai, ele estava com o Pai. Ele estava nos céus. E quando ele ressuscitou dos mortos, seu espírito voltou para o seu corpo, acabou. E nesse meio tempo o que aconteceu? Bom, ele humilhou o diabo, ele humilhou a morte e ele está expondo todos os homens ímpios ao seu governo.
até a sua volta. Então, Jesus não foi no inferno, Jesus não pregou para diabo, Jesus não pregou para nenhum espírito que estava em prisão. Para, não é isso que o texto de Pedro está falando. O que o texto de Pedro está falando, como eu falei com vocês na semana passada, no período de Noé, Noé foi pregador da justiça, como ele está dizendo, e no nosso período o evangelho continua sendo anunciado. Por isso, para a igreja de Jesus é essencial pregar o evangelho e viver de modo digno, porque não tem segunda chance, meus irmãos. Não adianta. Ninguém vai sair do purgatório e ir para o céu. Ninguém está no inferno e de lá sai e vai para o céu e quando Jesus volta. Isso não existe. É esse imperativo para a igreja que é necessário. Ok? Então, o que o texto bíblico está dizendo é um processo de mortificação do pecado e a vida pelo Espírito. É disso que o Pedro está falando. Que os cristãos morrem para o pecado, mas vivem pelo Espírito. É por isso que eu quero levantar com vocês 3 razões aqui para que os cristãos morram para o pecado. E a primeira razão pelas quais os cristãos morrem para o pecado está exatamente nos versos 1 e 2. Vocês percebam que Jesus Cristo sofreu no corpo e morreu, ok? Jesus Cristo sofreu e morreu. Então ele vai mandar a gente se armar. Aqui é a mesma linguagem de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, quando o apóstolo Paulo diz assim: tomem toda a armadura de Deus, panoplia. Então essa aqui é a ideia. Vistam a armadura de Deus, mas aonde? Lá o Paulo fala do capacete da salvação, exatamente para que a nossa mente tenha a mente de Cristo. Aqui o Pedro está dizendo assim: armem-se do mesmo pensamento. A palavra aqui é nos, dentro da mente. Tenham a mesma mente, sejam armados com a mesma mente de Jesus. Uma vez que se sofre no corpo, você entrega-se ao pecado, e aqui ele não está falando para você ficar se martirizando, como na Idade Média o pessoal ficava se mutilando para que o pecado fosse perdoado. Mas ele diz: para que armados com o mesmo pensamento de Jesus, vocês não satisfaçam os desejos humanos, mas façam a vontade de Deus. Meus irmãos, a primeira razão para morrer para o pecado, é porque os crentes fazem parte de uma nova criação. Os crentes fazem parte de uma nova criação. Isso é muito importante vocês e eu compreendermos. O que é aqui curioso? Há uma morte, mas há uma ressurreição. Há uma entrega da vida, mas há uma ressurreição. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós não nos apercebemos, meus irmãos, do que se trata a mensagem de Jesus. Por isso que eu sempre volto para a queda, para que a gente consiga entender o que é a salvação. Porque senão a gente fica nesse discurso comum do aceitar Jesus, aceitar Jesus, aceitar Jesus e ninguém entende nada. O que é importante nós entendermos aqui? Por que o Senhor Jesus tem que sofrer no corpo? E por que Jesus tem que entregar a vida por nós? Isso aqui é o mais interessante. Quando Deus cria, Deus criou. Então quem é que Deus criou? Adão. A Adão foi feita uma aliança para que ele vivesse na presença de Deus. Qual é o problema? O problema é que Adão e a sua descendência, quando quebram essa aliança, eles rompem com Deus Criador, e o pecado agora em toda essa descendência de Adão está. Por isso que
todos os seres humanos, toda a humanidade, nasce debaixo disso, desse rompimento com Deus Criador. Isso é pecado. Agora, outro detalhe, percebam que até a Eva, ela vai nascer do Adão, ela vai ser tirada do lado dele. Todos descendem do pai da raça. Com a entrada do pecado no mundo, isso aqui se torna a velha criação. Por quê? Porque o Espírito Santo vai colocar da barriga de uma menina alguém que não veio dele, que não herdou o pecado dele. Se ele, o Adão, não obedeceu, tem um novo Adão aqui agora que vai obedecer. Então, o que é crer em Jesus? Jesus morreu a morte daquela rapaziada que estava no Adão, sofreu os sofrimentos dele, e aqui agora começou, entenda isso, uma nova raça humana, uma nova criação. Essa criação de Adão está morta, acabada, ela não tem relação com Deus, ela não vive com Deus. Ele vai começar uma nova criação. É o pessoal que já está em Jesus Cristo. Eles já não estão naqueles rudimentos, eles não estão naquele movimento, eles já estão numa nova árvore. E essa árvore não é mais o filho de Adão, mas dos filhos de Deus. E esse pessoal aqui agora já começa por causa dos sofrimentos de Cristo, porque são ressuscitados com Jesus, eles já começam a viver agora o que a humanidade vai viver de maneira plena, perfeita, total, completa, quando Jesus Cristo voltar. Isso é ser cristão. Isso é pela fé. É isso que o texto bíblico está querendo dizer. Nós fazemos parte, meus irmãos, vocês que me assistem, que participam agora, se você não é cristão, esse negócio de aceitar Jesus é isso. A gente não faz mais parte de uma criação antiga, a gente faz parte de uma criação nova. E a marca de uma nova criação é ter uma nova maneira de pensar. Agora a gente precisa entender, que é o que o verso 1 está dizendo, armarmos. E é uma linguagem bélica, militar mesmo. Tem uma 765 na cabeça, tem uma Glock 45 na cabeça, seria isso. Um 38 na cabeça, é uma linguagem militar mesmo. Armem-se do mesmo pensamento. Mas o que é pensamento? No Antigo Testamento, o que é pensamento? No Antigo Testamento, pensamento é o que brota do coração. E no Novo Testamento, pastor Rômulo, a mesma coisa. No Novo Testamento, pensamento é o que brota do coração. Eu sei que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, que são ciências muito importantes, elas vão trabalhar tudo como uma questão cognitiva, só da sua mente. Não, isso aqui é muito interessante. O que é o ser humano para a Bíblia? Corpo e alma, ou espírito. Então, o que é vida? Corpo e alma estão juntos. O que é morte? Corpo e alma se separam. E o que é ressurreição dos mortos? Corpo e alma juntam-se de novo. Ok? E o que é o nosso cérebro? Ele é o ponto de contato entre a nossa alma consciente e o nosso corpo. Ok? Só que por causa da depravação total, por causa do pecado, o centro da minha vida, chamado meu coração, ele está separado de Deus. Ele está longe de Deus. Só que como eu sou uma nova criatura, uma nova criação, agora a Escritura manda a gente se armar com os pensamentos de Jesus. O centro da nossa vida precisa se voltar para Deus. É muito mais do que só cognição. É o centro da nossa vida voltada para a adoração a Deus.
Meus irmãos, o que a Escritura está dizendo é para a gente brigar com a nossa natureza, com as armas do conhecimento de Deus. É para a gente brigar contra os nossos desejos com as armas do conhecimento de Deus. Lutarmos, meus irmãos, contra as nossas omissões, contra a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Então, eu trago para a nossa conversa um cara chamado Craig Groeschel. O Craig Groeschel é o cara que mais me influencia dentro da área da liderança. Ele é incrível. E isso é curioso, porque às vezes nós não conseguimos detectar algumas coisas que nós vivemos, que nós pensamos, que nós sentimos, que nós nos omitimos. Preste atenção, meus irmãos. Quem é que nós vamos ser amanhã? Isso é fato. A gente vai ser amanhã quem a gente pensa que é hoje. Isso não adianta. O Craig Groeschel trabalha assim, ó, dentro da área da liderança, ele fala assim, que tipo de líder você vai ser daqui a 2 semanas? Olha, quem você está pensando que você vai ser. Por isso é necessário a gente entender esse ambiente da luta que acontece dentro de nós, no nosso interior e dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Traz isso para nós. Que tipo de marido você vai ser? O tipo de marido, o tipo de sentimento, de emoção, de volição que você cultiva na sua mente, no seu coração. Que tipo de ser humano você vai ser? O tipo de ser humano que você cultiva e aquilo que você pensa, e aquilo que você age, aquilo que você faz. É esse tipo de ser humano que você vai ser. Agora preste atenção. Ele traz alguns perfis de pessoas. Porque, por exemplo, você pode ser o tipo de ser humano, de pessoa, de filho de Deus, que só tem pensamento pessimista. Ó vida, ó céus, vai dar tudo errado. Rapaz, a gente é muito engraçado, a gente ainda fala assim, eu vou pensar que vai dar tudo errado, porque se der certo eu estou no lucro, porque eu já me preparei para dar tudo errado, né? Mas tem uma rapaziada que é um pouquinho diferente. Tem uma turma que não é pessimista, é um cara otimista. Ele fala assim, vai dar tudo certo. Tinha uma moça que eu conheço que estava com um problema com a filha, e aí ela pediu ajuda para alguns amigos, e aí eu acho legal. Aí o pessoal fala assim, não, mas já deu tudo certo. Calma aí, gente. Não aconteceu nada ainda. Como é que você está dizendo que já deu tudo certo? Não, não deu nada certo até agora. Calma aí, não aconteceu ainda. Então, tem o pessimista, tem o otimista, mas tem o colérico. O colérico é o cara que qualquer coisa que acontece com ele ele já pensa logo em explodir. Vai acontecer esse negócio aqui, meu irmão, e aí sabe, eu não sei. Qual é a cor principal do colérico? Vermelho, porque ele pega fogo o tempo todo. O pavio dele é curto. Mas tem um tipo de pessoa que cultiva, esses vão cultivar muita raiva. Eles explodem rápido. Mas tem pessoas que são inseguras. E o perfil de cultivo das emoções, do pensamento, é sempre insegurança. E esse não é necessariamente pessimismo, é insegurança em relação ao seu caráter, em relação às circunstâncias mesmo, tem medo de tudo, não vai, para. Ela, não é que ela é ressabiada, não é isso. Mas ela simplesmente não vai, ela é insegura. Não é pessimismo, é sempre medo. Gente assim vive com muito medo, tem medo de tudo, tem medo de tudo. A questão não é pessimismo, mas é medo. Então você pode cultivar às vezes esse tipo de visão. Tem gente que é orgulhosa, gente. Tem um perfil que é um perfil extremamente orgulhoso. É o tipo de pessoa que que tipo de relacionamento que ela cultiva? Que tipo de sentimento, de pensamento ela cultiva? Sempre de orgulho, soberba. Quando ela olha para alguém, ela sempre se acha melhor do que os outros. Se o inseguro se acha sempre pior, o orgulhoso, ele sempre
Ele sempre acha que ele tem lição para dar para todo mundo, ele sempre julga todo mundo logo muito rápido, ele sempre... Porque esse cara é orgulhoso. Que tipo de pensamento que ele tem? Que ele é melhor do que todo mundo o tempo todo e pare o mundo porque todo mundo tem que olhar para ele. Mas tem um tipo de pessoa que é extremamente passiva. O passivo é o vulgo frouxo. E o que é o vulgo frouxo? Não reage. Faz nada. Nada, não faz nada. Nada. A água está subindo, descendo, ele não faz nada. E é engraçado que esses normalmente são os falsos humildes. Porque as pessoas olham, ele é um passivo danado, ele não reage, não defende ninguém, nada. Aí o pessoal fala, mas fulano é humilde, fulano não é humilde, fulano é passivo. Ele é frouxo. Ele, ao invés de tomar as decisões que ele tinha que tomar, ele não toma. Mas essas 6 características que eu citei para vocês, de perfis, de colérico, de passivo, de pessimista, de otimista, de inseguro, de orgulhoso, que o Craig Groeschel fala com a gente, pessoal, isso vai fazer em muitas ocasiões com as quais vocês cultivem que tipo de discípulos de Jesus vocês são agora e que tipo de discípulos de Jesus nós vamos ser amanhã. Aí, o que é importante? O que é importante aqui é o Sproul que fala isso. O que é importante? Não existe outra maneira de sermos moldados senão pela palavra de Deus. Porque o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Escritura, é exatamente a mente de Deus para nós. É a revelação de Deus para nós. Então, olha só. Que tipo de pensamento você tem que cultivar? Os pensamentos que são demonstrados para nós pela palavra de Deus. Para que eu não seja colérico e fique aborrecido com todo mundo o tempo todo. Para que eu não seja um passivo e olhe o pau quebrando à minha volta e eu não cuido de ninguém, eu não defendo ninguém, eu sou um baita de um egoísta. Quem é que vai me mostrar que tipo de atitude eu tenho que ter? A Escritura, gente. Aí deixa eu tentar deixar isso muito prático para vocês. Como é que funciona isso? Olha só. A Escritura diz para mim o seguinte: Rômulo, não roube, ok? E eu a minha mente, o meu coração, o que brota é o desejo, é a inveja dele, de você. Mas a Escritura acabou de falar assim, não cobice. O que eu tenho que fazer? Número 1, eu não posso ser levado pelo que eu acho ou pelo que eu sinto. Eu preciso pensar o seguinte, o que a Escritura diz? E a partir daí, eu submeto a minha atitude, a minha mente, as minhas ações e omissões ao que a Escritura diz. Tem uma falácia muito grande chamada, faz o que Jesus faria. Isso só levou a moralismo. Porque Jesus não faria, Jesus fez quando ele estava encarnado. Então, o que Jesus fez quando ele estava encarnado está revelado na Escritura. Então, não é o que Jesus faria. A grande questão é o seguinte: como nessa situação eu posso ser guiado por aquilo que Deus diz ser a verdade? Eu sou uma mulher casada e começo a conversar com homens que não são meu marido, e quando eu penso que não, eu já estou envolvida com eles. Espera aí. Antes de eu começar a conversar, o que a Escritura diz sobre aliança? O que a Escritura diz sobre casamento? O que a Escritura diz sobre fidelidade? Opa, tem conversa que eu não vou ter. Eu não vou começar a falar. Eu não vou nutrir determinadas paixões e inclinações que aparecem. Eu tenho que educar os meus filhos. Opa, aqui eu corrijo ou não corrijo? Eu faço ou não faço? Eu preciso saber o que Jesus diz. Quando Jesus diz, a primeira coisa que eu faço, eu vou duvidar dos meus sentimentos, eu vou acreditar que Jesus está dizendo a verdade e eu obedeço a Jesus. Acabou, gente.
Não tem mistério, é isso que o texto bíblico está dizendo. Ser uma nova criação é isso. Eu sei o que Deus diz, não importa o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, eu obedeço o que Deus diz. E eu sou guiado, eu decido fazer isso. Eu decido. E a gente pode trabalhar em relação à cobiça, em relação à omissão, em relação ao furto, em relação ao adultério, em relação à adoração, em relação à nossa relação com o dinheiro, meus irmãos. A questão toda é a seguinte: o que é que Deus está dizendo que é verdade? Então a gente faz isso que é verdade. Isso é agir como nova criação, gente. Isso é ser uma nova criatura. E é isso que o texto bíblico está dizendo para a gente fazer. Mas a segunda razão pelas quais a gente precisa morrer pelo pecado está dos versos 3 ao verso 5. Percebam que ele vai dizer assim, olha, no passado. É engraçado que 1 Coríntios capítulo 6, a partir do 10, o Paulo fala a mesma coisa. No passado vocês já gastaram tempo demais fazendo o que agrada às pessoas. Naquele tempo, vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Olha só. Aqui ele vai falar, os pagãos, que é a expressão que ele está usando, os pagãos acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso, eles insultam vocês. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Porque a segunda razão pela qual a gente tem que morrer pelo pecado, não é só porque a gente faz parte de uma nova criação, mas é porque a gente faz parte de uma comunidade de contraste. A gente faz parte de uma comunidade de contraste. Meus irmãos, eu sei que o discurso subjetivo, universalista do nosso tempo, em que pecado não existe, em que Deus vai salvar todo mundo, e que não importa o que a gente faça, Deus é um Deus de amor. Tá, essa balela é conversa fiada. Porque na Escritura você vê muito bem dois povos distintos. Eu sei que o povo de Deus, especialmente a igreja brasileira, foi moralista pra caramba. E isso atrapalhou demais, porque o evangelho não é moralismo. O evangelho é fruto da salvação pela graça, e não moralismo barato em que as pessoas ficam fiscalizando a vida da outra. Não é sobre isso que é o evangelho. Mas pelo fato da igreja ter sido moralista e ter errado tanto, meus irmãos, não significa que não há uma comunidade de contraste. Ele está colocando pagãos e filhos de Deus. Pagãos, como ele está dizendo aqui, são pessoas que são ainda da raça de Adão. É gente que ainda está escravizada, que não experimentou a graça de Deus. Essa rapaziada não tem compromisso com o Senhor. Ao passo que um outro grupo, que é a comunidade dos santos, tem compromisso com o Senhor. Eu nunca saí da igreja. Mas teve um período que eu tive menos compromisso com o Senhor. Eu ainda fazia faculdade. E eu me lembro que quando eu voltei para a igreja assim, falei, agora sabe, o Espírito me pegou pelas orelhas, tanto que eu estou aqui até hoje. Foi aqui que eu fui resgatado pelo Senhor. Mas eu me lembro que eu ainda fazia faculdade e algumas coisas passaram a não fazer mais sentido para mim. Porque a realidade com Jesus era tão diferente que algumas coisas não faziam mais sentido. E eu comecei a ter uma vida diferente. E aí é interessante que o pessoal, eu sempre fui muito comunicativo e tal, e algumas coisas mudaram para mim. E eu me lembro até hoje que o pessoal, teve um dia muito interessante, eu estava com eles, a Aline estava comigo nesse dia, o pessoal falou meio assim, olha, o dia que o Rômulo de verdade voltar, você me avisa, porque esse aí não é o Rômulo, não. Graças a Deus, gente, aquele Rômulo não voltou mais não, tá? Tem um novo aqui. Mas não cheguei a viver nenhum tipo de insulto. Mas as pessoas acharam estranho. Espera aí. Esse cara aqui não é mais quem ele era. Tem alguma coisa estranha aqui nesse negócio.
Parece que mudou alguma coisa na vida dele. É uma comunidade de contraste, gente. Não tem jeito. Tem mudança. Tem mudança. E essa mudança vai ser vista. Então percebam que uma comunidade de contraste, olha o verso 3, ela agrada a Deus e não agrada o mundo. E é isso que a gente precisa prestar atenção. E é o que o texto bíblico está dizendo para nós. Ele está dizendo assim, olha, no passado vocês já gastaram muito tempo com esse negócio, gente. Agora, naquele tempo vocês viviam assim, mas agora vocês não vivem assim. Por quê? Porque uma comunidade de contraste, ela agrada a Deus e não agrada o mundo, mas ela vai mais além. Percebe como ela tem uma conduta no verso 4, que é uma conduta prudente. A igreja de Jesus é prudente. Olha, eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso eles insultam vocês. A igreja de Jesus não é assim, ela é uma igreja prudente. Mas olha que coisa interessante. Olha o verso 5. Uma comunidade de contraste já foi julgada. Isso aqui é muito legal. Porque, contudo, eles, e não nós, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Meus irmãos, nós não vamos ter que prestar conta. Por quê? Porque as contas foram prestadas na cruz. Porque quando estávamos na cruz com Jesus, nós estávamos sendo julgados. Então, o que é ser uma comunidade de contraste, meus irmãos? É agradar a Deus, é ser prudente para obedecer ao Senhor e é entender que nós já fomos julgados na cruz. Então, eu preciso parar aqui, porque por essa mensagem ser tão graciosa, alguns de nós podem começar a se achar melhor do que os outros. O que é interessante aqui é que quem julga é o Senhor e não nós. Isso é importante. Esse processo de ser uma comunidade de contraste, gente, é um processo orgânico, é um processo dinâmico. Ele acontece todos os dias na nossa vida. Porque esse processo de santificação, esse processo de obedecer ao Senhor, ele é um processo orgânico e dinâmico. E a gente está preocupado em que a gente vai obedecer o Senhor, ponto. E a gente vai querer que o máximo de pessoas vá obedecer ao Senhor. Mas algo que o Tim Keller já ensinou para nós, que a arrogância não pode chegar aos cristãos, porque acontece, especialmente no contexto brasileiro, muitos cristãos começam a julgar todo o mundo com base nele mesmo. Meus irmãos, cristãos precisam ser humildes, e quem julga o mundo é o Senhor. A gente não pode analisar a conduta dos outros a partir da gente, mas a partir de Jesus, porque Ele é o centro de tudo. Por isso esse processo para nós, ele é orgânico e ele é dinâmico, ele é progressivo, porque ser uma comunidade de contraste é algo que quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, meus irmãos, mais santificados seremos, mais santificados estaremos, viveremos perto dEle. E aqui, gente, tem algo muito interessante, porque o Senhor, quando Ele trabalha esse texto, é engraçado que Ele fala assim, essa turma acha estranho que vocês, verso 4, por isso vocês são insultados, contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Gente, o Paulo, escrevendo Efésios capítulo 4, verso 13, ele vai dizer que a gente precisa crescer até a estatura do varão perfeito. O que isso significa? Significa que o nosso objetivo é ser como Jesus. O resto, deixa Deus julgar. Gaste os seus dias, meu irmão e minha irmã, sendo parte de uma comunidade de contraste. Se o mundo pensa assim, se as doutrinas dos homens são assim, a gente fica com Jesus.
a gente fica com Jesus. E em muitas ocasiões, meus irmãos, nós seremos alvo de perseguição, nós sofreremos. Exato, percebe que eles sofrem insultos. Porque nós vamos obedecer a Deus. Com humildade, com simplicidade. Nós não vamos negociar os valores do reino. Nós vamos obedecer a Jesus. De uma maneira orgânica, dinâmica, progressiva na nossa vida inteira. E o resto, que o Senhor faça a justiça, gente. Minha é a justiça, a Escritura diz. Faça o que é certo. Mas eu termino, porque a primeira razão é fazer parte de uma nova criação. A segunda é fazer parte de uma comunidade de contraste. A terceira está no verso 6, a terceira razão para morrer para o pecado. É fazer parte de um povo que é fortalecido pelo Espírito de Deus. Fazer parte de um povo que é fortalecido pelo Espírito de Deus. Olha o verso 6. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, ou seja, aos nossos irmãos no passado. Gente, aí, o Evangelho foi pregado para essa rapaziada. Para que eles, mesmo julgados no corpo, foram julgados no corpo, tanto que eles morreram. O corpo deles está lá, aguardando a ressurreição dos mortos, como vai acontecer com a gente. Mas olha só, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Meus irmãos, quem vivificará os nossos corpos é o Espírito de Deus. Quem nos deu vida foi o Pai e o Filho, claro, mas por obra do Espírito. Foi o Espírito que nos fortaleceu. Foi o Espírito que nos deu vida. Se o Espírito soprou no nariz de Adão e ele teve vida, o Espírito de Cristo, o segundo Adão, soprou nas nossas narinas e ele nos deu uma nova vida, uma nova criação. É essa analogia que a Bíblia trabalha. Se o Adão se tornou alma vivente, através de Jesus, o segundo Adão, o Espírito de Deus, nos deu um novo coração, uma nova vida em Jesus Cristo. E aí, quem nos vivificou e nos vivifica e vai nos dar a vida no último dia, quando o Senhor voltar, é o Espírito de Deus. Irmãos, como morreremos para o pecado? Fortalecidos pelo Espírito de Deus. Quando nós olhamos aqui algumas coisas que a Escritura nos trabalha, porque eu sei que nós somos levados a situações de extrema tentação diária, em todas as áreas da nossa vida. Tentados com a ira, tentados com o ódio, tentados com o orgulho, tentados com tantas situações de pensamentos, emoções, volições que chegam até a gente. Mas aí a gente observa Jesus. Em Mateus 4 e Lucas 4, Jesus é tentado da mesma maneira. Mas é engraçado que tanto Mateus 4 e Lucas 4, quando Jesus vai para o deserto, ele diz que foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. E Jesus vai ser tentado no deserto exatamente no momento subsequente ao qual ele foi batizado e o Espírito desceu sobre ele. O mesmo Espírito que selou a mim e selou a você. E isso vai me ensinar que viver pelo Espírito, meus irmãos, é olhar para Jesus e perceber, Jesus venceu, então nós também vamos vencer. Jesus suportou as tentações e nós também vamos suportá-las. Por quê? Porque quando nós olhamos uma outra coisa que é interessante, é quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não sobreveio tentação nenhuma sobre vocês que vocês não pudessem suportar. Porque o mesmo Deus que permitiu que as tentações chegassem até vocês é o mesmo Deus que vai livrar vocês, porque Ele tem fortalecido vocês no poder e na dinâmica do Espírito de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos Atos no capítulo 1, o Senhor Jesus diz que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas. Quando o apóstolo Paulo está falando para um pastor jovem chamado Timóteo, que está morrendo de medo lá na igreja de Éfeso,
O apóstolo Paulo, em 2 de Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim: Timóteo, nós não recebemos o espírito de medo, mas nós recebemos o espírito pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Então, cristãos não precisam ter medo nem das tentações, nem das provações, nem da morte, nem dos momentos difíceis. Nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque nós temos um ajudador, nós temos um auxiliador, nós temos aquele que é o Cristo com a gente hoje. E o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: eu daria para vocês um ajudador. E ele está aqui. O Espírito está aqui. O Espírito está em nós, o Espírito está no meio de nós, testificando a pessoa de Jesus Cristo, testificando que a palavra é a verdade. Irmãos, guiando a gente na palavra. Olha algumas experiências que vocês já viveram com Deus. Em qual sentido? Eu falo isso com muito temor. Mas há momentos em que você está em dúvida, está com dificuldade, aí sabe o que começa a vir na sua cabeça? Versículo bíblico, texto bíblico, época que você vê, pô, fulano pregou alguma coisa aquele dia. Sabe o que é isso? Não é sua memória existencial, meu filho. Não é o inconsciente, isso é o Espírito de Deus trazendo essas coisas a gente. É assim que Ele fortalece a gente. Olha experiências que você já viveu com Jesus e com o Espírito de Deus, às vezes em momentos de oração, que você falava assim: Senhor, renova as minhas forças. Parece que quando você levantava o joelho, você se sentia o Golias, o cara mais forte da face da terra. Porque é o Espírito. Porque em alguns momentos em que você estava com dificuldade para direcionar alguém, cara, vem uma palavra de sabedoria, você fala assim: da onde esse negócio apareceu? Do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Vocês que se converteram de verdade, vocês vão se lembrar que tinha um momento em que vocês ouviam sobre Jesus, ouviam sobre o Evangelho, ouviam sobre as verdades de Deus, mas aquele negócio não fazia o menor sentido para você. Putz, cara, eu ouço esse negócio, esse troço não faz o menor sentido. Mas parece que em determinado momento, a realidade começou a ter outro significado. Aí você falou: rapaz, isso aqui... Sabe o que é isso? Isso é o Espírito de Deus, fortalecendo. Ele não só nos converteu, Ele não só nos selou, Ele vai nos levar em glória, mas a gente vive nessa dinâmica do Espírito, gente. É Jesus falando com a gente através do Espírito Santo. E Ele vai levar a gente em glória até o último dia, meus irmãos. Por isso, não entreguem os corpos de vocês ao pecado, e isso serve para mim. Sejam isso em todas as coisas, nessa lista de coisas que Ele está nos dizendo. Aqui, olha só: a libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatria. Irmãos, não podemos nos entregar a isso, a gente precisa lutar contra essa realidade. Porque o nosso corpo foi ressuscitado. É isso que ele está tratando. Então, gente querida, vamos viver pelo Espírito de Deus. Uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja vibrante, que adora, que celebra e que tem prazer na vida e na dinâmica do Espírito de Deus. É isso. Morrer para o pecado. Olha o que você pensa. Seja uma comunidade de contraste. Não é porque todo mundo vive e faz, que a gente vive e faz. Não é porque o espírito da época diz que é assim, que para nós é assim. Porque a gente é guiado pelo Espírito de Deus, que vem pela palavra. Quero chamar os meninos aqui para tocar uma canção no final. Meus irmãos, eu queria que a gente terminasse para você ter um período de oração aí agora, onde você está. Porque nós precisamos morrer para o pecado, gente, não adianta. Vai ser uma luta. E é uma luta diária. Às vezes essa luta, ela aumenta no nosso coração. Quando nós somos tentados, provados, às vezes ela é mais tranquila. Mas eu queria te convidar a ter esse tempo de oração para pedir o Espírito de Deus, para te dar a mente de Cristo. Eu queria te convidar a ir até o Evangelho da glória, da graça de Deus,
para você ver que nós somos mortos, mas fomos vivificados. Eu queria te convidar a pedir ao Espírito de Deus que fossem áreas profundas da sua vida, que precisam ser visitadas por Ele, para que o pecado possa morrer, meus irmãos, e para que a gente possa viver pelo Espírito, o Espírito que nos deu vida, o Espírito que veio do Filho. E eu queria que você não aceitasse duas coisas. Primeiro, culpa, gente. E depois, conformismo. São duas coisas que não podem ter. O conformismo é ruim porque a gente pode parar e falar assim: cara, eu não consigo mudar. Eu sou assim mesmo e eu não mudo. Você não é assim mesmo. Você não é nada menos do que Jesus disse que você é. Você é o que Cristo conquistou na cruz para você ser. Filho amado de Deus, que está caminhando em glória até o dia da volta do Rei. Esse é você. Nada menos do que isso. Você não é o que fizeram com você, o que falaram de você, ou o que você pensa que você é. Você é o que Jesus disse que você é. E o que Jesus conquistou para você ser. Então não se conforme, dizendo: há áreas que eu não consigo mudar, que não vai acontecer. Ei, o Espírito Santo vai te mudar. Por isso, não há lugar para culpa no cristianismo. Não há lugar para culpa. Porque não existe acusação contra os eleitos de Deus. Porque quem foi justificado pela fé tem a justiça de Deus nele. Então você e eu podemos sempre nos arrepender e recomeçar. E hoje é um bom dia para recomeçar, para abrirmos mão do pecado e voltarmos para a sombra da cruz de Jesus, como uma nova criação, porque Ele vai nos guiar em glória.